Olá, eu sou o Braulio do Critibra, um espaço para a gente olhar para o cinema com mais atenção, sem exagero e sem pressa. E hoje eu quero te levar por trás de um filme que parece simples na superfície, mas que nasce de uma ideia bem mais incômoda do que parece. O drama da A24 não surge a partir de um grande conceito de roteiro ou de uma estrutura tradicional cheia de reviravoltas. Na verdade, ele nasce de uma pergunta simples, quase casual, mas que carrega um peso muito maior do que parece à primeira vista. E quando você entende essa origem, a experiência do filme muda completamente. A ideia veio de um experimento do diretor Christopher Borgli com amigos, em um contexto bem direto, sem pretensão de virar um roteiro. Em vez de pensar em uma história elaborada, ele fez uma pergunta desconfortável, dessas que normalmente ficam guardadas, perguntando qual era a pior coisa que cada pessoa já tinha feito. Esse ponto de partida já revela muito, porque ao invés de criar uma ficção distante, ele se aproxima de algo extremamente humano, ligado à culpa, à vergonha e à memória. Quando você parte desse tipo de material, o filme automaticamente ganha outra camada, porque deixa de ser apenas uma narrativa inventada e passa a carregar algo que parece real, quase observar. Isso ajuda a entender por que o drama começa de um jeito leve, quase como um jogo entre casais, algo cotidiano e aparentemente inofensivo, mas que aos poucos vai se transformando em uma situação cada vez mais desconfortável, criando uma sensação estranha antes mesmo de qualquer revelação mais clara. Essa construção não acontece por acaso, porque o filme não nasce de um plot no sentido clássico, mas de uma curiosidade sobre o que acontece quando uma verdade difícil aparece em um ambiente onde ela não deveria existir. É o tipo de situação em que algo íntimo deixa de ser privado e passa a ser compartilhado, gerando uma reação em cadeia que vai muito além do momento inicial. E o mais interessante é perceber que essa base não ficou restrita à imaginação. O próprio Borgli comentou que muitas dessas ideias vieram de relatos reais, o que dá ao filme um ar quase documental, mesmo quando ele assume um tom mais provocativo. Existe uma estranheza ali que não parece construída artificialmente, mas sim reorganizada a partir de experiências concretas, o que torna tudo mais plausível e, ao mesmo tempo, mais incômodo. Quando você começa a pensar sobre isso, surge uma pergunta inevitável. O que acontece quando a imagem que alguém construiu para o mundo entra em choque com algo do passado que deveria permanecer escondido? É justamente esse conflito que move o filme, transformando uma situação aparentemente simples em algo emocionalmente complexo. Ao longo da narrativa, o que começa como uma conversa íntima vai se expandindo para uma crise social e afetiva, em que o foco deixa de ser apenas o conteúdo da revelação e passa a ser a reação das pessoas ao redor. O filme observa julgamento, afastamento, tentativa de compreensão e, em muitos casos, rejeição, mostrando como o desconforto pode se tornar a própria linguagem da história. Isso se conecta diretamente com o processo criativo do diretor, que parece menos interessado em criar uma trama impactante, mas focado em observar comportamentos. Não se trata de inventar uma polêmica gratuita, mas de construir uma situação plausível o suficiente para provocar uma reação real em quem assiste, o que explica por que o filme consegue incomodar de forma tão consistente. Essa escolha também revela a intenção de testar o público, não de forma superficial, mas colocando quem assiste diante de uma situação que exige uma resposta. A revelação central não funciona apenas como uma virada de roteiro, mas como um ponto de ruptura que desmonta relações e altera a forma como os personagens se percebem, afetando diretamente a amizade, casamento e a própria noção de moral. A recepção dividida do público reforça essa proposta, já que o filme toca em temas sensíveis ligados à memória, à responsabilidade e à forma como histórias são contadas. Isso ajuda a entender por que ele é descrito como uma comédia romântica sombria, misturando elementos que deveriam ser leves com um desconforto que se mantém ao longo de toda a experiência. Quando você volta para a origem da ideia, aquele contraste entre uma pergunta simples e uma revelação extrema se torna ainda mais evidente. O filme se constrói justamente nesse espaço entre o banal e o perturbador,
e escolhe não resolver tudo de forma definitiva, deixando o final em aberto e mantendo essa sensação de instabilidade. O próprio diretor comentou que enxerga os personagens com uma certa esperança, mas sem afirmar um destino claro, o que reforça a proposta do filme de provocar mais do que concluir. Isso faz com que o roteiro dependa menos do evento em si e mais da reação em cadeia que ele gera, colocando o comportamento humano no centro da narrativa. Quando a gente amplia esse olhar, fica claro que esse tipo de proposta conversa diretamente com o perfil da A24. O estúdio nasceu como uma distribuidora independente e, ao longo do tempo, se consolidou como um dos principais nomes do cinema autoral contemporâneo, justamente por apostar em liberdade criativa e em projetos que fogem do padrão mais comercial. Isso criou uma identidade muito forte, em que o próprio selo da A24 já funciona como um indicativo de estilo associado a filmes mais pessoais, estranhos ou emocionalmente intensos. Algumas indicações do Critibre ajudam a entender bem esse universo, com títulos como Moonlight, Hereditário, A Bruxa, Ex Machina, Lady Bird, Projeto Flórida, Midsommar, Joias Brutas, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Fale Comigo. Todos esses filmes, de alguma forma, apostam em identidade e risco, criando experiências que não seguem um caminho tão previsível, o que também se reflete na forma como o estúdio se comunica. Em vez de depender de campanhas tradicionais, a A24 constrói sua presença a partir de marca, comunidade e curiosidade, fazendo com que o próprio filme se torne o principal motor de divulgação. Esse tipo de abordagem cria uma relação diferente com o público, que passa a enxergar cada lançamento como uma descoberta, algo que vai além do entretenimento imediato. E quando você coloca o drama dentro desse contexto, ele deixa de parecer um caso isolado e passa a fazer parte de uma lógica maior. Isso também se conecta com o momento de carreira de Zendaya e Robert Pattinson, dois atores que conseguiram transformar fama em prestígio a partir de escolhas bem direcionadas. A Zendaya construiu uma trajetória que equilibra popularidade e intensidade emocional, enquanto Pattinson optou por projetos mais autorais, muitas vezes desconstruindo a própria imagem para buscar novos caminhos. O que aproxima os dois é justamente essa consciência de carreira, essa capacidade de usar a visibilidade inicial como base para algo mais sólido. Isso faz diferença quando eles entram em um projeto como o drama, que exige mais do que presença, exige entendimento do tipo de proposta que está sendo construída. No fim, tudo parece conectado. A origem da ideia, o processo criativo, o perfil do estúdio e as escolhas do elenco formam um conjunto coerente, que transforma uma pergunta simples em uma experiência mais complexa do que parece à primeira vista. E talvez seja isso que torna o filme tão interessante de analisar, porque ele não se sustenta apenas pelo que acontece na tela, mas pela forma como foi pensado desde o início, como uma provocação sobre culpa, memória e o impacto de uma verdade que não deveria ter sido dita. Agora eu quero saber de você. Uma ideia simples consegue sustentar um filme inteiro? Ou você acha que precisa de algo maior para realmente funcionar? Se esse tipo de olhar sobre o cinema faz sentido para você, aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que também gosta e acompanhar o canal. Eu sou o Braulio do Critibra. Obrigado por estar comigo até aqui e a gente se encontra no próximo filme.